muito bem-vindos ao Barreto Cast. Meu nome é Gabriel Barreto e eu ajudo empresas a se posicionar no digital e venderem mais online. E no último ano, eu ajudei essas empresas aí a faturarem cerca de 3,5 milhões de reais. E hoje eu estou aqui com Jefferson Júnior, vulgo JJ, para a gente falar um pouquinho sobre como você pode aprender em 3 estratégias simples a ficar absurdamente bom ali em copy. O Jefferson, ele é um cara muito massa, muito pragmático, um cara muito profundo também nas coisas. Eu tenho certeza que nesse podcast aqui, a última das 3 dicas, ela é muito, muito importante. Então, se você está no YouTube e no Spotify, espero que você tenha uma excelente experiência. JJ, como eu te chamo, né? Senhor Jefferson Júnior, a casa é sua, fica à vontade, se apresenta aí pro pessoal. Fala, Barreto. Olá, pessoal. O prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Sou um rapaz de interior, né? Ituramas, Minas Gerais. Minas Gerais. Na Ituramas verdade, mesmo? É Iturama, né? É Iturama, mas eu também vim do interior de São Paulo, né? Vim de Fernandópolis. Então, de um interior para o outro. Muito bom. E, no caso, falando mais sobre profissão mesmo, né? Eu comecei minha profissão, carreira profissional como engenheiro civil. Formei, mas não cheguei a seguir carreira. Mais um entrando para estatística, senhoras e senhores. Se você é assim também, você vai colocar nos comentários assim: eu sou assim também, larguei a faculdade. Não, JJ não largou a faculdade. Ele terminou, mas não seguiu, tá? Ele ainda foi melhor. Pós-graduação. E depois pós-graduação, ó, senhores formandos de faculdade, tá tudo bem, é tudo tranquilo, isso acontece, tá? É normal da vida, parabéns você que se formou, e você que não se formou, parabéns também, e espero que você esteja ganhando muito dinheiro. Então, Economizou, aumentou o lucro aí porque cortou o custo. É verdade, cortou o custo e você fez faculdade, principalmente particular, né? Vamos lá, vai lá. E aí nunca exerci, mas eu sempre dava desculpa na época de que era por causa de estágio, né? Engenheiro tem muito disso. Não todos, mas engenheiro tem muito disso, porque as faculdades, menos particulares que eu conheci, não dão estágio. Então, no meu caso, eu dava essa desculpa mesmo. Eu falava, não tem estágio aqui perto, eu não tenho dinheiro para começar um escritório, não tinha dinheiro para ir para fora. Então, acabei que eu não me esforcei tanto, também eu assumo isso, eu não me esforcei tanto para conseguir algo ali. Uhum. Mas eu percebi depois que o lance não era esses obstáculos que eu falava como desculpa, né? Era mesmo que eu não via ali o que eu realmente queria fazer. Sim, eu comum. Passei por várias coisas, né, que eu, para descobrir o que eu cheguei hoje, que é ser copy, porque eu já trabalhei com marketing multinível, já trabalhei em hotel, já trabalhei em várias coisas antes de chegar até aqui. Legal. E tipo, foi só aqui mesmo que eu posso falar que eu me encontrei, porque com engenharia eu gostava. Tipo, eu entrei na engenharia por causa de cálculo. Sempre gostei muito de cálculo, matemática, física. E agora eu tô mexendo com palavras. Olha só. Não, que mudança, senhoras e senhores. E olha que ele ainda falou que ele tá muito realizado, hein? Então, pra você ver que às vezes a vida ele é assim, ela nos surpreende. A gente vai se conhecendo ao longo da jornada, né? Então, às vezes aquilo que você, às vezes, será que eu sou bom nisso aqui? Acaba sendo, às vezes, uma porta que vai te dar o que você quer, né? Essa liberdade e assim por diante. Como diria o poeta filosófico Gump Forrest, a vida é como uma caixinha de surpresas, né? Você nunca sabe. Exatamente. Mas é massa, porque você foi se descobrindo, né? Você foi querendo fazer essas coisas. E, tipo assim, como é que você entrou? Porque, por exemplo, o JJ, o Jefferson, ele trabalhou em um dos... Trabalha, a gente tem alguns projetos juntos, lançamentos e tudo mais, então ele é um cara muito legal, a história dele é muito... bem improvável, nada a ver. Um rapaz do interior, de uma cidade de 30 mil habitantes, né? Obviamente, Fernandópolis pode ser um pouquinho maior, mas... sabe, ele foi se descobrindo, né? Então, tipo assim, como é que foi esse início seu? Como é que foi essa transição? Beleza, cair em marketing digital, em copy, porque o JJ, eu considero ele como um bom copywriter, assim. Às vezes ele pode não se considerar, mas eu considero ele um copywriter muito bom. Peguei aqui a coroinha agora. Muito bom. Então, após não ter conseguido, né, a vaga, até tentei como engenheiro, participei de alguns processos seletivos de trainee, mandei currículo e tal, o mesmo processo de sempre. Só que
nunca teve um retorno positivo, tentei fazer concurso por um tempo. Tem até uma história engraçada aí que eu tive um mínimo momento depressivo, um mínimo momento depressivo, tipo de um dia, que foi, eu fiz o processo, 2 concursos que eu cheguei perto de passar. Foi um de engenharia, na CEMIG, que é a empresa de Energia. energia daqui. Tipo a Enel aqui de São Paulo, aí tem a CEMIG daí. E tipo, o meu quase passar é tipo, ficar em 75 numa vaga que teve 3 mil candidatos para uma vaga, sabe? Por isso que eu falo quase. É ridículo. Tava... Ainda estava na lista de espera, mas tipo. Não chamaram chegou... ainda? Não, era uma vaga só. Você acha que o primeiro vai deixar passar? Se deixar, ainda tinha 70 para não deixar. O outro foi numa faculdade estadual que a gente tem aqui, na UFTM. Não, é federal, na verdade, UFTM. E eu fiz para auxiliar administrativo na época, eu já estava descrente que eu ia ser engenheiro civil. Fiz para auxiliar administrativo, para ter uma renda fixa enquanto eu achasse outra coisa, né? Aí eu fui, fiz, passei. Eu fiquei em segundo, na verdade, né? Eu acho que era 3 vagas, se não me engano. Só que na época era por cota e tinha que fazer entrevista, né? E eu meio que animado demais, né? Peguei o convite na internet, olhei, li a convocação para ir fazer a entrevista, olhei o endereço, falei, ok. Coloquei o celular para despertar 1 hora antes. Aí só ele chegar no endereço amanhã, com os documentos tudo certinho, já estava arrumado. E fazer a entrevista e já era. Pronto. A vaga estava praticamente garantida. O que aconteceu? No outro dia eu acordei, olhei no celular, eu vi que o endereço que eu olhei, eu tirei uma conclusão totalmente errada, porque eu olhei o endereço achando que era Quinturama e era em Uberaba. Quase 2 horas de viagem. E eu acordei 1 hora antes. Tanto que eu peguei o celular, liguei pro meu melhor amigo e falei, você tá acordado? Ele tava, não, mas o que você quer? Aí eu falei, você tá com o carro? Porque ele tava com o carro do pai dele, no caso. Você tá com o carro? Ele, tô, por quê? Aí eu olhei a hora, nada não. Né? Não, o cara ia ter que... Aí eu desliguei, deitei, fiquei um tempão sem falar com ninguém. Porque você tava deitado, tava dormindo, né? Eu fiquei um tempão sem falar com ninguém, só de noitinha que eu fui responder, que eu tinha perguntado o que você queria. Aí eu falei, que eu tinha passado o negócio lá e não deu certo. Mas enfim, depois que eu passei por isso, né, falei, também concurso não rola mais não. Eu não estou estudando para fazer umas cagadas dessas. Não, com as provas que as questões, você nem sabe de onde é que eles tiraram o raio das questões. É uns troços meio cavernosos que você fala assim, mano, mas por que vocês fazem as perguntas dessa? Porque não faz nenhum sentido, vou usar isso pra quê? Mas enfim, entendi. E aí? E aí, depois disso, eu entrei no marketing multinível. Não, na verdade, eu já tinha trabalhado um pouco no marketing multinível, mas também eu já tinha percebido que não era o ambiente que eu queria. Só que uma pessoa que eu conheci, né, networking, que eu fiz dentro do marketing multinível, me falou sobre copywriting, porque eu estava começando a colocar dos produtos no Instagram, tentar fazer conteúdo totalmente errado, mas estava tentando fazer conteúdo na época. Você estava fazendo conteúdo? Totalmente errado. Tipo, caraca, duvido que você aparecia em vídeo, você só escrevia, né? Não, exatamente. Eu abria o você vai ter que me mandar, eu quero ver esse negócio aí. Não tem mais, eu escrevi a página faz tempo. Abria o Canvas da vida, pegava uns printzinhos, colocava lá, escrevia o que tinha que escrever e colocava. Sim. Mas não era nada uau, persuasivo, nem nada. Era tipo assim, colocava os benefícios do produto que a gente aprendia nos cursos que tinha, do próprio produto mesmo, da empresa, e tentava vender. Saía algumas vendas, mas no geral era pessoalmente. Enfim, beleza. Aí esse amigo falou assim, não, procura sobre copyright. Aí eu cometi o erro que todo mundo comete de achar que é direitos autorais. Ai? Copyright. Tá. Copywriting, copyright é diferente. Writing, write. Tipo... parece que é a mesma coisa. Aí você foi procurar aquele... Você deve ter... Não, eu nem procurei. Na hora que ele falou copyright, eu falei, não, mas isso não é direito autoral? Como que eu quero dinheiro com direito autoral? Vou processar quem?
Ele, não, menino, me dá aqui o celular. Aí ele digitou para mim no Instagram, apareceu umas pessoas lá e eu segui. Uma Hum, das pessoas foi a minha mentora, né, que foi o primeiro curso que eu fiz, que eu vou falar no final, as referências. Então, quem quiser saber, fica aí até o final. exato. E, tipo, aí eu comecei a seguir elas, essas pessoas, né? E fui estudando meio que, tipo, vi um post e tal, aí eu tentava colocar em prática lá na página, Sim. vi até um pouco de melhora, mas não era nada demais, mas eu tava gostando daquilo. Eu sempre gostei de português, sempre gostei Uhum. de português. Eu não, mentira, eu não gostava na escola, porque eu achava muita regra, mas eu sempre gostei de ler em provas, eu gostava de fazer a prova, eu não gostava de estudar o português em si. Mas não tem. Você acha que tem muita relação a galera que, tipo assim, sei lá, você era um cara que gostava de número, acabou indo por um negócio que está muito relacionado à letra. Você acredita que tem um pouco de relação essa questão que o cara tem que gostar de ler, tem que gostar de palavras? Porque, tipo assim, hoje eu tenho um pouco mais de gosto pela leitura, mas eu tô cagando pra essas coisas assim, entendeu? Eu acho que não é obrigatório você gostar de ler, porque, querendo ou não, Não. você lê o tempo todo. É, exatamente. Você não tem que gostar, você vai ler. É E é porque a pessoa fala tipo, assim: ah, não, não, eu sou de exatas. Esse negócio de copy, pra mim, não faz sentido, porque eu sou mais de né? número, Os cara ficam se papapá. colocando numa prisão ali que não precisa, né? Não, Tipo, não ah, eu faz sou sentido, tipo isso e não vou assim. fazer isso, isso, É, isso. então dá pra fazer. Eu acho que não tem nenhum impeditivo, tá? Então, JJ aí que o diga. Não, eu acredito que não. Por exemplo, é, no curso que eu fiz, tanto que eu é um trio, né? É eu, a Nássera e a Bruna. Eu falo que saiu do como que é? Saiu do PDCA para o ICC, que no caso era o método de PDCA é o método de melhoria contínua, né? Que Aham, engenheiro estuda, e o ICC é o método que a gente aprendeu de COP. Então a gente falava muito isso, saiu de um para ir para o outro. pronto. E são três engenheiros, hoje estamos todos vivendo só de COP, Hum, ganhando mais do que ganhava, né? Eu literalmente, né? Porque eu não ganhava nada como engenheiro. não ganhou nem no estágio, não conseguiu nem os 500 pila de Então, estágio, mas é legal. o estágio foi pro bono, no caso. Então, porque, tipo assim, é processo, né? É etapa. E acredito que vai ganhar cada vez mais e continuar ganhando, desde que cumpra os processos, cumpra os princípios, as etapas que a pessoa está inserida, né? Isso, isso. Beleza. Aí, tipo, tem vários engenheiros que eu conheço que foram, e tem outros também que eram de exato, de humanas, que era arquiteto é humanas, mas que era arquiteto, que era advogado, e tá se dando bem nesse mercado também como copywriter. Legal. E, por exemplo, o que para você é o copy? Né? O que é copy? Quem faz copy? Quais são as atribuições dessa pessoa na sua concepção? Olha, eu Não, até não, não, ensaiei essa ó, ó, frase para calma, me calma. falar e eu... Sem filosofar. Entendeu? Tipo assim, ó. A ideia é, a gente tá falando para pessoa, certamente, quem tá escutando, você que tá escutando aqui, obviamente, por mais que você seja um pleno, seja uma pessoa que tem bastante coisa, eu acredito que um detalhezinho, um outro, você aprende, porque a jornada para ele, que o JJ ele vai contar, é uma jornada que foi diferente da sua. Então, tem elementos da jornada dele que podem te ajudar na sua jornada hoje. Então, esse é o primeiro cenário. De alguém que já está fazendo essa parada acontecer. E o segundo cenário é um cenário de quem não está fazendo nada da vida, né? E, nossa, eu já ouvi falar disso aqui, eu quero me aprofundar. E tem o terceiro, alguém que já sabe, mas, tipo assim, queria se aprofundar um pouco mais, mas às vezes qual que seria o melhor caminho, né? Às vezes é aquele empresário que quer começar a se preocupar um pouco mais como ele está construindo os anúncios e assim por diante. Então, para você, né, para essa galera, de forma resumida, o que é copy? Eu diria que copy é a habilidade que você desenvolve, não é talento, é uma habilidade que você desenvolve onde você vai simplesmente mostrar para uma pessoa como ela vai resolver um problema dela através de um produto que você, o seu cliente, tem. Ok, ótimo. Ligar esses pontos de uma Uhum. forma persuasiva, né? Usando alguns pontos que a gente vai falar mais para frente. Legal, show de bola. E qual que é a atribuição de um copywriter? Quais que são as atribuições dele, assim? Pode falar tanto no quesito empresa e no quesito digital mesmo de lançamento, para a galera entender. Vamos por onde o copy pode atuar primeiro, né? O profissional, no caso. O copy profissional pode atuar como
social copy, que é o jeito que o povo fala, mas como social media, que é O JJ é bem social criando, copy, assim. Nos criando lançamentos, tipo assim, conteúdo. a gente só vê o JJ mandando ideia de conteúdo. Eu falo assim, mas moço, eu vou pôr pra social media. Isso gente, mas gosta. Ele traz uma enxurrada de conteúdo, assim. Que é criando conteúdo estratégico, né, para tanto aumentar o nível de consciência, eu acho que já é um jargão isso, né, tanto para pessoa, né, que está seguindo a rede social do especialista, do professor, como você preferir, expert, para a pessoa que estiver seguindo, ou influencer, né, que estiver seguindo essa pessoa, para ela entender melhor quem é a pessoa que está passando a mensagem ali, qual é a solução que ela entrega. Então, o copywriter pode ser muito bom para fazer isso, porque além dele conseguir aumentar essa percepção de valor, autoridade que tem o expert, ele também ajuda na hora de vender, né? Com Porque ele certeza. entende muito bem a jornada do cliente Uhum. até a compra do produto. O copywriter também pode atuar em lançamentos, né, escrevendo toda a comunicação do lançamento, desde a narrativa até... a narrativa engloba tudo, né? Mas, tipo, desde anúncios, e-mail, página de vendas, página de captura. E é fácil fazer isso? Página... Com processo é. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então. Vamos lá para esse povo que está ansioso para saber como que a pessoa pode ficar absurdamente bom nos próximos 30 dias. Uma pessoa que, tipo Vamos assim, lá. sem curso, sem nada, só escutando esse podcast aqui, a primeira coisa que essa pessoa precisa de fazer, JJ, na sua concepção, o que que é? Porque o JJ, ele é uma pessoa muito boa de aprendizado. Então, ele tem as suas metodologias, ele fala inglês, ele é todo poliglota e tal. Então, eu acho que vai ser interessante. Então, prepara para você anotar. Então, vai lá, JJ. Primeira estratégia. Primeira estratégia é dominar a habilidade de fazer e analisar pesquisas, né? Uau. Essa é doido. parte me ajudou muito ter feito o curso de engenharia. Pasmem. Exatas e me ajudou na profissão de humanas. Mas vamos lá. Por que que me ajudou? Porque quando a gente está fazendo engenharia, a gente, querendo ou não, analisa dados. Uhum. E analisar pesquisa nada mais é do que isso, né? Do que analisar dados. Então, o copywriter, ele precisa analisar dados do público que ele vai escrever. Ok. Do mercado que ele está escrevendo, o nicho, no caso, né? Que ele vai escrever. E um Também... detalhe importante, às vezes, essa pesquisa, ela vem, que às vezes, por exemplo, sei lá, uma pessoa, você está sendo contratado ou vai contratar alguém de copy. Obviamente, você vai fornecer as informações para essa pessoa, mas tem os casos que você não oferece, não. Que você precisa de ir atrás. O JJ já passou por vários bocados, porque a gente já fez alguns projetos que, tipo assim, o expert não sabia nada dele, assim. Ele tinha uma noção de quem era o público dele, mas, tipo assim, quando a gente começou a fazer pesquisa, opa, amigo, eu acho que você está dentro de uma bolha, você não está entendendo o que você está falando, e às vezes você precisa ir atrás e montar essa pesquisa. E tem várias formas de fazer isso também. Isso, exatamente. Então, a primeira estratégia é essa, né? Habilidade de fazer e analisar a pesquisa. E como que você vai fazer essa pesquisa? É basicamente abrir realmente o Google, o YouTube e o Instagram. Então, você pode ir no Google pesquisar. Vou primeiro na parte técnica, que você vai pesquisar Ok. para saber mesmo o que os principais fundamentos de copy, né? Técnica de copy para você coletar os dados que você precisa para fazer escrever Tipo, depois. a gente resume isso em alguns aspectos de tal do DDD. O JJ não gosta do DDD, mas é como se fosse o DDD. Você vai fazer uma pesquisa para entender quais são as dores, as dúvidas, os desejos, os mitos, as aspirações, enfim, as objeções, tudo. Entender a essência da pessoa. Entender a essência da pessoa, mas quando você tem um framework assim chamado de DDD, que ele pode ser feito de todas as formas também, te ajuda só você entender quais são a dor que essa pessoa tem, quais são a dúvida, a objeção que ela tem, quais são os impeditivos que ela fala, ou quais são as coisas que ela fala depois que ela adquire o produto.
Então, essa conjuntura dessa pesquisa, caso você não receba ela, você precisa fazer igual o JJ falou, então colocar ali no Google, você vai lá e digita, né? E normalmente, a dúvida, ela sempre vem com uma palavra. Como? Como eu faço isso? Como eu posso fazer assado? E não sei o quê. Então, a palavra como, ela, tipo assim, é um padrão que você sempre vai precisar de pesquisar, né? Como? Qual a melhor maneira de? Como fazer X? Como fazer Y? E assim por diante. Então, isso te ajuda a você encontrar. E até dá para ser mais profundo, né, JJ? Dá para ser muito mais profundo. O como, não só o como qual, como quanto. Uhum. Como, qual e quanto? O Boa, 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 boa. Ótimo. como, qual e quanto. E, tipo, outra coisa que você falou dos mitos, né? Pode ser também traduzido como crença, porque, querendo ou não, a gente sabe que todo ser humano tem uma crença limitante. E a crença limitante pode gerar É o que uma limita a objeção. pessoa de fazer alguma coisa. Ela comprar, ela tomar a decisão de compra, ela falar Exatamente. mal, sei lá. E o copy quer necessariamente mostrar para a pessoa, né, o benefício dela tomar uma ação. Se ela tem uma crença limitante que limita ela de tomar essa ação, não vai ter o resultado que você deseja. Exatamente. Então, é um negócio legal de pensar, por exemplo, se você precisa de fazer sei lá, alguma coisa pro ramo de estética. Por exemplo, depilação a laser. Como é que você faria esse processo de pesquisa, né? Então, você ir lá e pesquisar em algumas, por exemplo, crenças limitantes que a pessoa tem. Ah, eu não faço depilação a laser porque eu acho que vai queimar meu braço. Porque laser queima. Então, Exatamente. você precisa de quebrar automaticamente essa crença limitante. Não, a gente trabalha com o melhor equipamento, esse equipamento, ele é indolor, ele não aquece, ele não sei o quê, e bababá. Possivelmente você deve sentir um nível de formigamento. Escuta aqui o depoimento de fulano falando isso. Nossa, foi muito bom, não queimou, e nananá, tititi, pronto. Tá vendo? A copy fez a pesquisa, você montou um anúncio ou um conteúdo ali pro feed e ajudou essa pessoa a realmente estar adquirindo o produto. Isso, exatamente. E uma forma muito boa de fazer isso é nos comentários de YouTube, né? Por Uhum. exemplo, você falou aí do depilação a laser, você vai no YouTube, procura depilação a laser, pega os vídeos mais vistos, Tem como né? Tem filtrar, né? uma. Tem como, se você colocar ali Tem, na filtros avançados, você coloca ali por contagem de visualizações. Aí você vai pegando do maior para o menor. isso. Aí, eu não sei se dá para pôr por comentário. Eu sei se dá Não, por acho que por visualização, comentário mas acho que não dá, não. se tivesse ia ser muito bom. Não, isso vai Mas ser muito bom. Não, mas normalmente um vídeo com visualização, sei lá, 500 mil, ele no mínimo vai ter 500 comentários. De não 500 a 3 mil. necessariamente, porque tem pessoas que bloqueiam comentários, ou Ah, mas isso é então errado, JJ, vai se lascar. esconde o comentário. Eu já vi de esconder, pelo menos. Já, Aí, a já pessoa não flodar. cheguei lá para ver, era no nicho de ansiedade. Cheguei lá sequinho. Olha, de tanta visualização, cheguei lá, não tem comentário. Eu falei, Pô, eu tava querendo ok. ficar absurdamente bom em copy e você não me ajudou. Você bloqueou os comentários. Não, Mas teve boa, um verdade, nicho pode que era acontecer. bem novo até aqui no Brasil, tá? Não posso falar, mas tipo, lá fora tá crescendo bastante, aqui é novo, não posso falar. Ah, compliance, que é isso, senhoras e Compliance, senhores? NDA. Eu vou ficar Mas sabendo e não tipo, vou contar pra você. sei. Aí eu fui pesquisar e eu achei lá os vídeos e, tipo, tudo bloqueado. Aí eu falei, é isso aí, vamos que vamos. Gente, cuidado com o nicho black, tá? Vamos lá, então, a primeira estratégia, para quem não sabe, nicho black é um nicho que, tipo assim, tem um alto potencial de bloqueio no Facebook. Possivelmente pode ser isso que o JJ deve estar falando. Ó, uma outra coisa que vocês podem pesquisar também, só para ajudar nesse aspecto de pesquisa, né? Vai no Google e YouTube, você pode perguntar para o próprio cliente, né, que você está prestando serviço, ou se você é o cara que está contratando, você pode pegar depoimentos de pessoas que já compraram a sua solução, compraram o seu produto e pôr, né, o copy para você como copy, vamos assim dizer, né? O que quer entender um pouco mais, você pode escutar esses depoimentos e pegar isso. Às vezes a pessoa que está tirando o depoimento, ela não fez as perguntas certas, mas se você é uma pessoa que sabe analisar as coisas, você consegue pegar as respostas, né? Certamente a gente vai disponibilizar. Aí vamos ver, vamos ver. Tem uns brindezinhos ali pro final. Se você ficar até o final, talvez você consiga esses brindezinhos aí, esses bônus. Daí, então, você pode pesquisar tanto depoimento, mas você também pode no Google Trends. O Google Trends também ajuda bastante ali. Tem outras ferramentas também, vou falar aqui rapidamente. Tem o Quora, tá? Você pode usar o Quora para pesquisar. O Quora é uma ferramenta onde é uma ferramenta só para responder perguntas, tá? Então, se você colocar no Quora, também você acha, e no Google Trends também.
E tem também o Answer the Public. Cara, eu não gosto dessa ferramenta, velho. Responda ao público. Ela é muito paia, ela é muito, tipo assim, eu acho ela muito genérica zona. É tipo assim, realmente, pra quem às vezes é iniciante, pode ser, mas eu prefiro o YouTube. Pra mim, o YouTube é o melhor que tem. Ou a Amazon, tá? A Amazon também é muito boa pra você pesquisar as coisas. A Amazon Goodreads também é muito bom. Quê? Goodreads é boa leitura. Mesmo? É tipo, é um aplicativo. É mais para você salvar o que você leu. Só entendi. que é uma comunidade gigante onde a pessoa vai lá, pega um livro que todo mundo comenta o que achou. Tipo na Amazon, Scooby. só que... É tipo Scooby. Acho que é Scooby aqui, né? Scooby também é bom. Assim, para pegar de livros e tal. Aí você pega resenha e tal, ali você consegue sacar. Mas é importante você ter esse framework, né? Essa noção do que você quer buscar. Você vai ficar lendo comentário lá doidado. E tem gente que gosta de fazer essas coisas. Até publicações dos seus concorrentes, que às vezes estiverem hypadas, você pode usar isso. Teve uma vez que eu fui pesquisar num perfil muito grande, tinha mais de 3 mil comentários lá. Né? Por exemplo, o cara colocou assim, qual que é a sua dúvida? E colocou um tema X. E você pode pesquisar lá também nos comentários. Eu nem ia falar isso aqui, mas o primeiro trabalho que eu peguei, que foi num cliente grande até, que é uma coisa de fotógrafa, eu consegui esse job lá porque eu fiz uma pesquisa muito bem feita, bem aprofundada. Eu lembro que o feedback que ele me deu é que ele tinha pagado agências para fazer pesquisas e não era tão profunda quanto aquele que eu fiz. E foi basicamente o que eu fiz foi entrar no perfil deles, ver vários comentários nos próprios posts deles no Instagram. Nossa, debaixo do nariz aí é sacanagem, hein? E também no YouTube, né? No YouTube eu vi alguns vídeos que ela tinha um canal CDF Responde. Isso tipo, se o expert que você está escrevendo ou for abordar tiver isso e você for fazer a pesquisa lá, é uma mina de ouro, tá? Você minera, você consegue... que a pessoa tem. Você consegue construir até produtos baseados nessa pesquisa, oportunidades que você não está nem enxergando, que você pode oferecer. Às vezes a galera perguntando, como é que faz X? Como é que faz X? Como é que faz X? Meu problema é por conta de X. Você vê essas coisas repetindo demais, né? Às vezes uma dúvida frequente, você pode lançar um produto específico somente para atuar nessa dúvida. Porque querendo ou não, a gente compra produtos ou para a gente avançar, né? Ou seja, para chegar mais rápido no destino que a gente quer, ou para resolver um problema que eu estou tendo aqui hoje. Né? E eu preciso de uma solução rápida que também vai me fazer avançar. Mas toda vez a gente compra, né, um dos motivadores de compra são esses. E para complementar o que você falou dos depoimentos, né, de ouvir, tem que ouvir o depoimento você vai encontrar o problema que a pessoa tinha antes, então é o problema do próprio público, então é qualificado pra caramba. E o que ela conquistou, que é o desejo que ela tinha. Exato. Então já está ali entregue de mão dada para você. E você pode muito fazer isso com uma extensãozinha que tem no Google Chrome que chama Entregando Ouro. Entrega tudo. Que chama Learning Language with English, with YouTube. Aprendendo linguagem. Eu vou fazer o seguinte, se o JJ me passar tudo aquilo que ele tá falando, eu vou colocar nos comentários. Porque eu não vou ficar correndo atrás para pegar as coisas. Me manda aí. Se você mandar tudinho, eu coloco, viu, senhores? Senão, vocês vão cobrar o JJ. Manda lá qualquer ferramenta e ele vai passar. E eu vou colocar aqui no YouTube, aqui na descrição. Vamos ver. Fala aí a quantidade de visualizações que tem que ter para liberar. A gente precisa, para liberar essas coisas que a gente tá falando tudo aqui, tudo mastigadinho para você, 30 comentários aqui no YouTube. No dia que bater 30, eu vou atualizar esse episódio e vou adicionar aqui todas essas informações. Então, se eu fosse você, eu ficava contando aqui. Ou chamava pessoas para vir assistir e para a gente colocar, porque isso aqui vale dinheiro. Vale dinheiro. E esse Learning Language, ele te entrega a transcrição. Você coloca o idioma, né? Você coloca o idioma que está lá, o seu nativo, e o idioma como que se tá fosse o um vídeo. speech to text. Esse eu não conheço. Tá. Mas, tipo, enquanto o vídeo está rodando, ele te mostra a transcrição inteira aqui. Então, você consegue só pegar e copiar. O próprio YouTube tem. Mas é muito ruim. Mas é muito ruim. É horrível. É muito bagunçado. Ali ele, apesar de ser um robozinho também, né, um aplicativo, ele consegue organizar melhor do que está ali. Então, o seu retrabalho na hora de pegar as coisas é menor.
Legal. Show de bola. Mas vamos lá. Ainda na pesquisa, uma coisa que é muito importante você ter é o que muitas pessoas falam que é copyboarding ou one-pager, né? Mas, em resumo, é você ter uma página com os dados importantes que você precisa para escrever sua copy, para facilitar o entendimento. Então, você pode pesquisar por esses nomes na internet, né? No Google mesmo, já que a sua primeira habilidade, a sua estratégia é ser bom em pesquisa, você vai Sim. pesquisar isso, o que é, como fazer, para que serve, para você entender bem. Você tem Aí você algumas vai entender. perguntas que é importante o pessoal colocar? Não entregar todas, né? Porque eu já vi esse copyboard do JJ, tem milhares de perguntas ali que cada uma delas te dá uma chave diferente. Mas fala umas três aí, se você tiver na cabeça. É muito importante você saber, né, em relação ao público mesmo, o que você já falou, né? Quais são as dores, quais são os desejos, quais são as dúvidas que o público tem. E também é importante você saber quais são as objeções que a pessoa tem, Uhum. isso em relação ao público, né? Então, isso você pode pesquisar no Google, isso para você montar o Uhum. seu próprio banco de dados ali para você escrever a sua copy. E na parte de produto, né? Porque você precisa conhecer o produto que você vai oferecer. Sim. Um dado muito importante é a proposta única de valor, que sempre é basicamente o diferencial do produto. Então, o que aquele produto tem de diferente do que os outros semelhantes a ele que estão presentes no mercado? Porque isso vai fazer o seu público ver você como diferente, como melhor do que Exatamente. E você se os outros que destaca, estão né? Então ali. tem todo mundo produzindo, por exemplo, vamos falar do negócio lá de laser, independente se é do digital ou não, todo mundo consegue entender. De lançamento, na verdade, consegue entender. Então, por exemplo, laser que tem uma máquina XPTO, que é a máquina top mundial e só tem 10 no Brasil. Então, esse é o seu maior diferencial. Às vezes um produto, ou pode ser propriamente a sua metodologia. Às vezes você não tem um produto cabuloso, um produto físico cabuloso, mas você tem uma metodologia específica lá que já ajudou mais de 300 pessoas a se depilarem sem dor. E que ela entrega algo que os outros não entregam, né? Exatamente. Esse é o verdadeiro diferencial, é esse. Beleza. E o mecanismo único, né, que é basicamente isso que você falou, do você ter um método que só você tem, ninguém mais tem, né? Não é um porque a diferença entre eles seria basicamente o diferencial do produto pode ser a mesma coisa, mas às vezes eles são diferentes, Uhum. porque o mecanismo único é um método que só você tem, só que ele pode entregar a mesma coisa que outros produtos. Uhum. Enquanto o diferencial é quando o seu produto entrega algo que nenhum outro entrega, ou até entrega, mas você consegue fazer a percepção de que só você tem isso. Boa. E isso é muito forte na hora de escrever a copy. Então, essa é a parte de pesquisa, você pode pesquisar tudo isso que a gente falou até agora. Espero que tenha anotado. Exatamente. E você vai Ou que ver que, faça os 30 comentários para pronto, e que receber. faça para receber as descrições aqui bonitinha. E é muito legal porque você percebe que às vezes, se você tem uma boa pesquisa, eu vejo que grande parte, nem sei em porcentagem, assim, mas se você tem uma pesquisa densa, cara, fica fácil de você montar um tipo de conteúdo, né? Então, se você tem um conteúdo ali que resolve uma dor, um conteúdo que tira uma dúvida, um conteúdo que elimina uma objeção, um conteúdo que ataca a crença limitante, você consegue montar um anúncio específico para cada coisa, salientando ali, às vezes, o mecanismo único. Tá vendo? Você começa a desdobrar isso em vários fatores. Se você já está dentro do mercado de lançamento, você já sabe que isso aí você já sai na frente. Então fica mais fácil, às vezes, se você for contratado para fazer um lançamento e você quer ser bom e é daqui 60 dias você quer ficar lá na filinha para ser o próximo copywriter de um grande produtor, de uma grande pessoa, você precisa de ter uma pesquisa. A pesquisa vai ser seu crachá, a pesquisa vai ser sua maleta, a pesquisa vai ser seu iPhone, a pesquisa vai ser a coisa mais importante que você vai levar, né? Se você vai levar, esse aqui vai ser seu grande diferencial. Por quê? Porque pesquisa, detalhe importante falar, leva tempo, querido. Não vai fazer pesquisa em 15 minutos. Não faz isso. Você precisa de gastar um tempo pesquisando, pegando, maturando os dados ali, né? Se você tiver mais tempo, melhor ainda. Mas você precisa de gastar, porque tudo aquilo que é bom leva tempo. Então você precisa de gastar um tempinho ali e ser muito específico, porque uma coisa é você fazer como se fosse um pintor, é um sketch. É só um rascunho. Então você vai pegar todos aqueles dados e vai colocar tudo.
A primeira coisa é essa, né? Pega todas as perguntas, beleza, tem as perguntas, eu vou só preenchendo, sem organizar. E depois você vem lapidando ali toda essa pesquisa, para o acesso ficar rápido, ficar fácil, para te dar clareza na hora que você for escrever. Montou isso, agora é só as outras duas técnicas que o JJ vai explicar. É aquele ditado do Machado, né? Se eu tivesse, né, que cortar, né? Eu não lembro, você lembra desse negócio? Se tivesse que cortar uma árvore, a primeira coisa que eu faria seria afiar o machado. Exatamente, eu passaria 6 horas afiando o machado e às vezes 1 hora cortando a árvore. Isso, porque ou você gasta tempo fazendo a pesquisa ou gasta tempo com a página em branco. Uau, muito bom, muito bom. Basicamente isso. Tipo... Uau, muito bom. Bom, indo para a segunda estratégia, né? A segunda estratégia, no caso... Não, pera, eu abri aqui errado. Então você vai ver segunda estratégia. Que é bem fácil, é um processo trabalhoso e não é possível. Então, vergonha nessa sua cara, você consegue fazer pesquisa, tá? Você que nos escuta e nos vê aqui pelo YouTube, você consegue, deixa eu olhar no seu olho, ó. Você consegue fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa bem feita, que esse vai ser um dos seus cartões de visita, você vai me agradecer, depois você escuta esse podcast. Se você é um empresário e você não tem uma pesquisa da sua empresa, faz uma pesquisa da sua empresa. Olha aqui para mim, empresário, ó, e escuta muito bem se você está escutando. Faz uma pesquisa da sua empresa. Coloque isso no banco de dados, dá para todo mundo, dá para sua atendente, a pessoa que vai atender, dá para o seu vendedor, dá para a pessoa do seu time de marketing, dá essa pesquisa para esse pessoal, faz esse one page, esse copyboarding, faz esse database assim de todos os seus dados da sua empresa mais importantes, coloca depoimento, link, uma caralhada de coisa, títulos e assim por diante, faz essa anamnese e você vai ver o que vai acontecer nos seus próximos 30 dias. Isso aí. E o cara que é dono de negócio, ele já tem essa pesquisa bem encaminhada, né? Porque todo mundo que vai abrir o negócio tem análise de SWOT, né? Então, todo mundo que vai... Ai, meu Deus. Não, gente. Tem que ter. Vamos aqui no mundo das fantasias aqui, a gente o empresário, que você que está escutando, você tem uma análise SWOT aí? Duvido. Deveria ter, isso é verdade. Muito bom. Mas vamos lá. A segunda estratégia, então, que a gente vai entrar aqui é entender sobre o comportamento humano. Né? Talvez você esteja se perguntando por que você precisa aprender sobre o comportamento humano. E a resposta para isso é simplesmente porque o seu cliente é um ser humano. Exatamente. Então, a gente não escreve com um algoritmo, né? Aqui a gente não é programador, não escreve né? Instagram, não escreve... A gente não é contratado pro Facebook ainda. Então... Ainda. É isso que o JJ quer ficar lá com o Zucão, gente. Vai lá, senhor comportamento humano. Então, vamos lá. Porque copy não é sobre palavras, né? É sim sobre o impacto que essas palavras que você vai usar tem no lado emocional e racional das pessoas. No subconsciente delas, aí sim? Isso, porque é através do subconsciente que a pessoa vai agir, né? Então, isso modifica o comportamento que ela tem em geração que a gente quer, que no caso pode ser tanto a pessoa, por exemplo, que está sedentária num conteúdo do Instagram, a gente quer que ela saia e vai se exercitar, vai fazer uma caminhada. Então, copy vai ser usado em qualquer lugar porque é sobre isso, né? Você entender o comportamento da pessoa e levar a tomar a ação que você quer. Isso é legal, porque através da copy, você tem que mostrar que você entende. Eu acho que eu gosto disso, né? Porque, tipo assim, você precisa mostrar que você entende. E a maneira de mostrar que você entende, você tem várias formas, mas o mais importante é que eu entendo, ou você precisa mostrar através de a maneira como você escreve. Então, se você passa por isso, eu sei o que é isso. Às vezes a pessoa está ali, você entende que a pessoa às vezes está num diálogo interno. Nossa, será que eu faço ou não faço? Faço ou não faço? De repente aparece um anúncio assim, ei, você que está em dúvida se você faz ou não faz. Ué, essa pessoa me entende. Né? E ela entende, ela sabe daquilo que eu preciso. Então, quando você faz a pesquisa você pega ali, querendo ou não, a dor de é pesquisa, gente, amostragem, estatística. Se você tem lá uma amostragem de pessoas ali que tem esse tipo de dor, se eu ampliar, eu tenho um pool maior de gente ali que tem esse tipo de dor também. Então, mostrar que você entende e conseguir salientar e mostrar que você também tem a solução ideal para essa pessoa, é sobre isso, né? É sobre entender o comportamento que a pessoa tem. Isso, e tipo, e vai um pouco além disso, né? Porque você vai saber, ali, através da pesquisa, você vai entender o comportamento da pessoa do seu nicho, do seu público.
Mas o importante é você saber já previamente ter um conhecimento do geral, o ser humano em si, como ele se comporta. Que assim você consegue casar um com o outro, né? Tipo, a pesquisa com o que você entendeu dela, com o que você entende já de comportamento humano mesmo, e ter essa empatia na hora que for apresentar o conteúdo para a pessoa se identificar com o que você está Exato. falando. E isso automaticamente faz ela ver você como autoridade, Um exemplo, né? por exemplo, o comportamento humano. O ser humano, ele fica indeciso. Ah, onde é que você viu essas coisas e tal? Eu vou trazer, a gente vai colocar aqui no final algumas referências de alguns livros que ajudam nesse quesito de comportamento humano, tá? Por quê? Porque às vezes o ser humano, se eu te dou uma. Se você está diante de uma mesa e tem 5 refrigerantes, o ser humano, ele bloqueia quando ele tem muita variedade de opção para ele escolher. Então, se você tem lá Fanta, Coca, Guaraná, Fanta Uva e tudo mais, ele trava assim, pelo menos por 10 segundos, para ele saber qual que eu vou escolher. Isso não é coisa de mulher, que mulher tem aquela indecisão, entendeu? Aquela indecisão infinita. Mas não, é o ser humano, ele fica assim, cara, muitas escolhas para me fazer, então eu não sei processar. Mas se você tem 2 opções, fica mais fácil. Então, ou seja, entendendo sobre o comportamento humano, eu sei que às vezes eu não posso colocar opções demais para a galera. Não, o que você acha de comprar esse, esse, esse e esse? Você já viu um comercial de televisão? Às vezes, oferecer para a galera, tipo assim, a própria Quali oferecer os outros produtos dela no mesmo comercial? Ela não faz, porque senão vira bagunça. Não, você pode pegar o salame, o queijo, o requeijão, a mortadela, o pão e. Não, tá, eu vou comprar o quê? Entendeu? Então você percebe que a gente está acostumado a receber uma ou duas coisas, opções. Então, quando você precisa de testar mais de 3, você fica. 3, o cérebro dá aquela chocada. 3 para cima, ferrou. Ferrou. Então, o seu cérebro ele para. E se a pessoa para, se ela hesita, mesmo que seja por 10 segundos, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, ela vai atrasar a compra, ela vai atrasar a identificação e assim por diante. Até uma dica de ouro, mais uma. Mas uma dica de ouro é no das 3, né? Que você acabou de falar, 3 a gente fica meio assim. Dá para usar 3 opções, né? Dependendo do contexto que você está usando na copy. Uhum. Mas é importante tomar cuidado, principalmente quando são 3 coisas que você está oferecendo para a pessoa, onde 2 são boas e uma ruim. Assim, ruim na percepção dela, né? Aham. Porque talvez não seja ruim, mas pode ser. Ela não enxerga valor nisso, né? É aqueles pacotes de viagem safado, assim, que você fala assim, mano. Dentro do pacote de viagem, tem até um exemplo que eu vi num livro que a pessoa estava, tipo, na faculdade, aí tinha uma palestra para ela ir, que ela queria muito, porque ela gosta muito do palestrante, e a segunda, uma palestra, a segunda era estudar, porque ela tinha prova, tipo, fim de semana, ela tinha prova na segunda, e a terceira era ela ir no cinema com os amigos ver um filme que ela queria ver. Ela ficou indecisa entre qual dos dois bom pegar, ela foi estudar. Então, se você não tomar cuidado, a pessoa vai ficar tão confusa que ela vai tomar uma ação que você não espera. Ao Exatamente. invés de ela ir para aquilo que você está esperando, que é muito bom, ela pega aquilo que é o mais safe ali, o mais seguro, e, tipo, só fica naquilo. E é legal porque essa parada de comportamento humano, querendo ou não, quando você entra dentro do universo de marketing digital, você começa a pegar. Existem alguns mandamentos. Por incrível que pareça, né, JJ? Existem alguns mandamentos. E eu nunca vi ninguém falar, às vezes, mostrar, escrever, como se fosse, tipo assim, os mandamentos do comportamento humano no digital. Ou seja, sei lá, nunca faça 3 ofertas, nunca coloque 2 CTAs, cuidado com não sei o quê, porque, tipo assim, querendo ou não, são coisas que se repetem, né? Ali dentro do processo, que todo mundo precisa tomar cuidado à medida que escreve, né? Então, se você olhar para você, você vai ver os comportamentos que você tem. Então, é uma análise um pouco mais subjetiva. Mas tem alguns livros que te ajudam a você conseguir enxergar isso mais fácil. E querendo ou não, a experiência também vai te dar isso. E você vai entender algumas coisas que você pode e que você não pode fazer. Porque, querendo ou não, também cada mercado tem o ser humano se comporta de uma maneira diferente. Né? Se a gente fala, por exemplo, o mercado de cinema, é diferente às vezes do mercado, às vezes, ali do direito. São coisas diferentes, o ser humano se comporta diferente. Um concursado, um CLT, é diferente também. São comportamentos diferentes que também até entram, né? Nessa questão que eu acho que você deve falar um pouquinho sobre questão de avatar, persona, essas coisas. Sim, entra bastante, porque, querendo ou não,
como dizem, né? O ser humano se adapta a tudo, né? Então, querendo ou não, a gente vai criando hábitos, sejam eles bons ou ruins, a gente pode estar sob o controle deles ou não, mas a gente vive em cima de rotina. Então, E a rotina, é ela muda, fácil. né? Ela muda quando tem algo muito desconfortável, né? Para tirar a pessoa daquela zona de conforto que ela entrou, ou quando tem algo que ela deseja muito, mas ainda assim tem que ter alguma coisa que incomoda ela. Tem que ter Exato. algo ali incomodando. Tanto que é por isso que lá na pesquisa a gente tem que descobrir a dor e o desejo. Exato. Porque se não tiver os dois ali na comunicação, a pessoa Se não vai identifica, né? tomar ação. Isso. Não, talvez ela até se identifique, por exemplo, ela vê o desejo. Mas, por exemplo, eu posso estar aqui deitado na cama, morrendo de preguiça, e querer comer e não levantar para comer porque Eu tô preguiça. eu quero comer, mas tipo, é um desejo. Eu não tô morrendo de fome, né? Ou então eu Siri, quero beber traga para água. mim. Exato. E tem isso também, né? Porque a tecnologia do jeito que tá mudou o nosso comportamento de forma que ficamos cada vez mais preguiçosos. Sim. Então a zona de conforto piscou, tá na zona de conforto. Então, Exato. querendo ou não, a gente tem que entender sobre isso. E formas Exato. de a gente aprender sobre isso seria tipo livros, né? Tem Uhum. muitos livros bons sobre isso. E tem também através de entretenimentos que a gente pode falar. Fala agora ou deixa pro final? Fala agora. Pode Fala soltando, pode agora? soltando. Então, bora lá. Livros que você pode aprender mais sobre esse tema, né? A arquitetura da persuasão, onde você vai aprender como estruturar o seu raciocínio, o seu diálogo, para levar a pessoa mesmo a A fazer tomar uma decisão. Uhum. o que você espera. E depois desse livro, você vai ler a continuação dele, que é Armas da Persuasão, onde você vai aprender sobre gatilhos mentais, que é basicamente aquilo que a gente falou mais ou menos de autoridade, né? Perceber a Gente, autoridade que você é tem. sério. Eu vou dar um pace aí. Presta muita atenção nesse livro. Esse livro, ele é um saco quando você lê a primeira vez. É um disclaimer, assim, é um aviso. Ele é um saco. Mas tem um cara chamado Érico Rocha. O Érico Rocha, ele é meio que o pai, é o guru, assim, é o paizão, assim, do negócio de lançamento e tal no país. Daí, ele já faturou, sei lá, eles faturaram na casa de 100 bi. Eles chegaram na casa dos bilhões o ano passado, e esse ano também eles já atingiram essa marca. E ele fala que, cara, quase tudo que ele faz é só isso. É só Armas da Persuasão. É só o que tá lá. E o mais um livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esses dois. Esses dois. Só esses dois. Ele lê, relê, lê, relê, lê, relê, lê, relê, relê. Que não sai muito disso. Até o Armas da Persuasão teve uma atualização agora. O cara fez uma atualização, mas não mudou tanta coisa. Só trouxe um pouquinho mais de estudo para exemplificar que o livro Armas da Persuasão realmente é verídico o que tá escrito lá. Entendeu? É só isso. Mas, cara, é só isso. É um livro que, sinceramente, quando eu li, não dá para digerir, assim. É terrível. Então, é um livro... É muito para você ter perto de você. Igual a Bíblia. Para ter perto, para ter ali sempre junto, sempre dando uma lida, relida, só para você refrescar a memória e assim por diante. Porque todo livro a gente tem uma mensagem diferente quando a gente lê, né? Tipo, leu hoje, talvez não estava pronto para determinada frase, quando lê lá na frente vai ter uma percepção diferente dela. Bíblia, amigo. Então, Bíblia, amigo. Já leu a Bíblia, JJ? já, não inteira, mas já. Não, Mas muito bom. qualquer livro é assim, qualquer livro é assim. Exato. E o Rápido e Devagar você já falou, né? Eu ainda não li ele, comprei tá para chegar hoje ou amanhã. Eu tenho o Prime dele. Depois de 3 anos, Marquinhos. Calma aí, Eu vou te segurar, tá vendo, gente? Tá vendo? Ó, um cara um que ano é e sênior, meses. um cara que é pleno aí, múltiplos lançamentos, faturamentos. Tá lendo agora. Então você já tem a oportunidade de estar na frente do JJ. Entendeu? Então, Tem a tipo assim, oportunidade de estar na minha ó, frente. tá na frente dele violento, tá? Absurdamente bom, É, melhor do que JJ. Coloque na hashtag dos exatamente. comentários. Absurdamente bom, melhor do que o JJ. Por quê? Você vai ver o Quem, rápido e quem, devagar. quem colocar isso, você já fixa, a pessoa vai Eu ser, vou vai ser mais colocar. votado. Vai ser Vou mais colocar, vou votado. colocar.
E outro livro é o Marketing 5.0. É outro livro que é difícil de engolir também. Philip Kotler, não é? É, Philip Kotler. Você vai ficar um tempão lendo ele, porque ele é um pouco complexo, mas na parte de que ele começa a falar sobre gerações, né, o impacto que tem a diferença entre as gerações na hora que você vai fazer uma campanha de marketing, tá? Ele não é muito focado em copy, Mas sobre mas comportamento. tem um impacto forte, porque muda a forma como você vai falar com a pessoa dependendo da idade que ela tem, de qual geração ela é. Então, é um filme muito bom em relação a isso. Filme ou livro? Não, desculpa. Livro muito bom em relação a isso. Pensão, um livro sobre marketing. Nossa Senhora. Ai, ai. E tem um livro que eu também pedi no copy no Prime Day, que chama Nudge. Então, eu não sei muito falar Eu já ouvi exatamente falar o que dele já. ele é, mas eu vejo muita gente falando muito bem dele, que é sobre comportamento humano, por isso eu Sim. comprei. Então, já coloquei ele aqui como referência que você pode aprender sobre isso. E um que eu ouvi falar, mas eu não gosto muito e eu sei que eu nunca vou exercer esse, é reality shows, porque eu acho uma dor excruciante assistir aquilo. Mas Eu não ver reality consigo. show, tipo, todo mundo deu Cris? Não, todo mundo odeia o Chris, não é reality show, é série. É o Reality show é The Big Good... Brother, é Ah, não. Fazenda, Ah, onde não. tem Isso aquelas aí, não. Isso aí é paia. pessoas, onde tem aquelas pessoas reunidas Ai, por que a Jade Picon e não sei o quê? Não, passa. a um negócio extremo e fica analisando o porquê das pessoas agem daquela Porque é forma. louco, né? Pasmem. Big Brother é um experimento social e psicológico. Isso é absurdo. Todo mundo vê Exatamente. aquilo ali como, tipo assim... Nossa, que divertido. Os caras estão colocando todo mundo dentro de um rato e estão vendo como é que o ser humano tá ficando. E você pega E o é em primeiro Big Brother camadas, até né? o último. E o quê? E é um experimento em camadas, né? Porque não é só o pessoal que tá lá dentro que tá sendo estudado, o pessoal de O fora que tá pessoal de assistindo, fora, velho. É um comentando e troço, tipo tal. assim, tá votando e tá não sei o quê. É um atrás do outro, e isso é forte, isso é cabuloso. Enfim, Sim, eu e prefiro as ler as emissoras tá resenhas. lá. Eu também. Prefiro ver as resenhas. Eu prefiro ver aquele produtor de conteúdo que vai falar assim: entenda por que ela é perturbada psicologicamente. Entenda por que ele é um líder nato. Entenda o jogo por trás. Pronto, lê esses postzinhos que vai dar bom. Ainda tem, tá? Se Entenda. você colocar BBB 2022, as pessoas elas não excluem publicações, senhoras e senhores. Então vocês podem Exatamente. ler, tá? Entenda o fenômeno de marketing que fulano foi. Tipo assim, aprenda a construir movimento com a menina dos cactos. Como é que é o nome dela? Eu não sei o nome, eu não Como é que é a lembro. menina? Não, me ajuda aí, gente. O nome da menina dos cactos? Comenta aí nos comentários. Como que é o nome da Comenta aí menina nos dos comentários, olha cactos? só. Como é que é a menina dos cactos? Eu Meu não lembro o nome dela. Deus! Enfim, a menina dos cactos lá rolou e é nóis. Show de bola. E é nóis. Até o final Próximo. alguém vai comentar lá e depois nós sabe. Agora a gente vai para a terceira estratégia. Ó, já foram duas, então. A primeira coisa é domine a habilidade de fazer e analisar as pesquisas. E segunda, entenda sobre o comportamento humano. Isso vai te ajudar a você melhorar e aprender copy absurdamente. Ficar muito bom nela nos próximos 30 dias, sem precisar de fazer curso e tudo mais. E eu vou te falar a terceira estratégia. A terceira estratégia é construa um repertório criativo e cultural daquilo que você for fazer. Né? Então, à medida que você for fazer esse repertório criativo, esse repertório cultural, você vai ver que você vai construir ali algo muito interessante, algo muito massa de você fazer. Porque, querendo ou não, a copy, você trabalha bastante ali com referência, né? Você trabalha ali com as referências, e à medida que você tem essas referências e você começa a construir essas referências, você consegue produzir a copy de uma maneira muito mais tranquila e algo extremamente muito bom, né? Então é muito bom você ter esse repertório criativo e esse repertório a respeito das coisas. Exatamente. E é algo que, querendo ou não, se envolve exatamente com as duas primeiras, né? Tá tudo interligado. Um puxa o outro, porque no repertório criativo, você vai pegar referências na pesquisa que você vai fazer, por exemplo, pesquisa de concorrência, pesquisa de mercado, você vai encontrar pessoas que falam sobre aquele nicho que você vai falar
e vai encontrar coisas que vai gerar em você o desejo de tomar uma ação. Exatamente. É aí que está o ouro, porque se você teve a vontade de tomar uma ação, Num porque conteúdo aquela, concorrente ainda, né, senhoras e né? senhores? É porque aquela pessoa entende o público dela, né? Você está inserido no público dela, e ela, querendo ou não, entende o comportamento do ser humano, porque ela Exato, conseguiu fazer você tomar uma ação. É exato. nesse momento que você pega isso, salva, porque vale ouro para você, Isso, salva como você. Pode como falar. você quiser, né? E é o que a gente chama, os copywriters chamam de sweep file, às vezes, né? Que é onde você coloca todas as informações, ou seja, o que você vai colocar aí? A biblioteca de anúncios, se você não sabe, pesquisa. E o Facebook, ele dá isso. Tem a biblioteca até de produtos do Mercado Livre, né? A Amazon também tem um acervo ali de biblioteca. Então, vá atrás dessas bibliotecas e coloca tudo dentro do documento. Então, é uma pesquisa de realmente para entender um pouco mais sobre o produto, a pessoa, o ser humano que está ali do outro lado e tal. E uma pesquisa, às vezes, de como é que a pessoa também está oferecendo. Porque às vezes eu vejo, JJ, a galera quer inventar a roda. E tá tudo bem, às vezes você vai fazer uma parada autoral, uma parada que ninguém viu, mas que não, gente. É tudo uma síntese. Aquilo que você acha que você está fazendo de novo, daqui um mês você vai ver que, tipo assim, alguém já tinha feito há 5 anos atrás, ou 2 anos atrás. Então, para com essa dicotomia de achar que precisa ser algo 100% diferente. Eu falo que, por exemplo, às vezes tem sei lá, estão mexendo com o Expert e o Expert trabalha com bordado, né? Beleza, trabalha com bordado lá. Qual que é o nome do evento? Semana aprendendo, tipo assim, aí você quer inventar um nome diferentão, assim, Semana dos Dedos Mágicos que passam das linhas e não sei o quê, ao invés de simplesmente colocar um nome que é óbvio comum, pode ter, já ter sido feito por outras pessoas, você pode colocar esse nome aqui, ó, Semana do Bordado. Pronto. Mas não, eu quero pegar, tipo assim, semana do La Francais de não sei das quantas que foi inventor do bordado e vou colocar no troço. Para com isso, moço. Simplifica, né? Então, às vezes, essa síntese, você ter esse panorama do que já é feito, te ajuda demais, absurdamente, nessa construção. Sim, traz muitos insights, né? Tanto para você não ficar preso ali naquele looping de página branca no nome do, por exemplo, no que você deu do evento, né? Sim. Você vai ter insights para começar, mesmo que seja com algo simples, e lá na frente, se der um insight novo de algo melhor, você Você vai lá não e troca começou a campanha isso. ainda, troca. Uhum. O Shopify salva muito, mas salva muito mesmo, porque você vai ter uma noção, tipo, tanto de estrutura, né, de escrita, porque provavelmente, se você pegou algo que funcionou com você, então vai funcionar com outras pessoas também. Você Isso não aqui, é único. Eu isso sinto aqui, dizer. sabe o que é massa? Você já faz isso. Eu vou te provar que todo mundo já faz o sweep file. Eu tenho certeza que você já salvou alguma publicação. Você já salvou qualquer publicação, seja você mulher de cabelo, de maquiagem, ou seja de você de homem, você olhando, sei lá, a uma publicação de um resultado de um time de futebol, ou um curso, ou uma mentoria, um treinamento que você quer fazer, né? E você salvou isso, né? Então, até aquilo que você já salva, é só você salvar com um pouco mais de intencionalidade, seja um documento do Google, ou o que eu gosto de fazer, JJ, é criar ali, mesmo dentro do próprio Instagram, criar uma abazinha ali e colocar, por exemplo, inspiração, copy, anúncio, lançamento e vou salvando nas determinadas pastas ali. Sim, sim. Uma dica, gente, sejam minimalistas, não façam como eu. Nossa, Eu sempre. tenho muita parte disso, tipo, eu tenho de copy prospecção, estratégia de conteúdo, estratégia de comunicação, e vai indo. Não, porque tipo, isso E, também você quer, né? Você quer, tipo assim, você quer entender sobre essas áreas. E nem, entendeu? Você quer entender, né? Então, você pode segmentar assim, porque, por exemplo, conteúdo, né? Então, e assim por diante. Mas pode começar mais basiquinho, gente. Se tu pegar, por exemplo, que você vai vender, então, por exemplo, sei lá, você vai prestar um exato, negócio, um produto específico ou um serviço específico numa empresa local. Só pega disso. Beleza? Encerrou? Cara, não tem mais gente legal. Aí você abre um pouquinho mais e vai pegando e bebendo de outras áreas. Se você está no mercado de lançamentos, pega dos seus concorrentes principais. Beleza? Encerrou? Abre um pouquinho mais o leque. Mas vai com calma, tá, senhoras e senhores? JJ, ele é meio loucão pra essas coisas mesmo. Mesmo. exatamente. E, além disso, você também pode ver um vídeo, por exemplo, ver um vídeo de vendas que apareceu, um anúncio que apareceu para você, Verdade. como o Barreto acabou de falar na biblioteca de anúncios, tem
vídeos lá, você pode ir, ouve o que o cara tá falando e transcreve. Isso ajuda bastante, tanto para você ter, né, o roteiro que ele usou, como para você criar, vamos dizer, memória muscular, Sim, tanto nos dedos, de digitar mais rápido, que igual para é bom quando ele digita rápido, né? como também memória muscular no seu próprio cérebro, porque você Sim, está porque fica fácil de você armazenando puxar, né? isso, você está armazenando no repertório. Se você conseguir escrever a caneta, melhor ainda, porque foi comprovado cientificamente que você memoriza melhor quando você escreve. Por quê? Porque você Se você vê e ainda repete na sua mente. Então você faz um processo 3 vezes maior, né? Então você tá lendo, vendo e repetindo na sua cabeça. Exato. Não que você precise fazer isso, mas se você quiser, é muito mais É válido fácil de sim. memorizar, ajuda muito. Eu nunca fiz, eu confesso. Mas, É válido tipo, sim. De vez em quando eu gosto de fazer. Tem vezes quando, por exemplo, eu gosto só de pegar o papel mesmo e rascunhar, rabiscar. Eu ainda acho uma experiência assim incrível. Mas você poderia até fazer o sketch assim e tal. O bom do digital é que fica armazenado, você pode achar mais fácil, né? Mas às vezes tirar uma foto já também funciona para pegar aqueles rascunhos que você faz local. E o que seria o repertório cultural para explicar para o pessoal aí também, para a gente fechar essas 3 estratégias? o repertório cultural seria enquanto o repertório criativo ele é mais voltado para pesquisa, o repertório cultural ele seria mais alinhado com o de comportamento, né? Porque ali você vai Uhum. entender melhor a cultura mesmo que a pessoa está inserida, né? E querendo ou não, a cultura que a gente está inserida, a sociedade onde a gente nasceu, a forma que a gente foi criado, isso tudo altera a forma como a gente se comporta. Total. Então, você entender, por exemplo, quais são as gírias que aquela pessoa usa, quais são as analogias que é falado ali no ambiente que ela vive, né? Não precisa ser tipo no bairro que ela vive, mas se você tiver algo nível nacional, por exemplo, o Brasil, tem coisas que é dito aqui no Brasil que não são ditas em outros países. Tem coisas que são ditas. Eu tenho uma amiga que mora no Nordeste, né? Mora lá em Fortaleza. Cada dia eu aprendo um vocabulário novo com ela. Um cara também Porque falou esses dias para mim. Ele falou, mano, sabe o que é peão? Acho que, tipo assim, é um negócio com P, assim. Pital, não, pinhal. Eu ela trouxe, eu falei, que é cada coisa, tipo, não, ela. exemplo, não, calma. Até, por exemplo, a galera aqui de Minas. Por exemplo, eu morei um tempo na cidade de Minas. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você, que não é de Minas, não vai saber o que eu vou falar aqui agora. 2 palavras, coretar. Então, por exemplo, a galera aqui de São Paulo não sabe o que é coretar. E a galera também não sabe o que é bacada. Por exemplo, a viagem teve muita bacada. Se você não sabe, coloca aqui nos comentários. Se você sabe, coloca também. E eu coretei o JJ. Então, depois você coloca aqui nos comentários, quem souber, coloca aqui nos comentários aqui o que é a palavra coretar. E vai ser muito legal para vocês perceberem que muita gente às vezes não sabe. Eu que sou aqui de Minas, não sei. Fala Olha aí. aí, ó, tá vendo? Tipo assim, é algo muito comum, muito comum, muito comum. É porque tem esse negócio também, né? Quando é de Minas, próximo de BH, é mais raiz, É né? mais Aqui é raiz. interior e é interior, mas é bem próximo, é fronteira de São Paulo com Goiás também. Então já tá meio perdido. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu peguei aqui, eu tenho um vocabuláriozinho dessa amiga lá lá de Fortaleza. Ela fala frescando, eu tava frescando. Significa que ela tava brincando, sabe? Nossa, eu pensei que ela tava Tipo, fresca, tipo assim, fresca de tipo assim, tô de boa, assim, tô tipo, sei lá, tô fresca, né? então, Eu tô então, é tipo, refrescante. um dia ela me falou um negócio, aí de repente eu tô frescando contigo. Aí eu falei, quê? Ops, tá frescando? O que é isso? Não, Hoje em mulher. dia, tudo que ela fala, o que eu vejo assim, eu não conheço a palavra, eu falo, o que que é isso? Onde eu dar uma resposta? Porque Tem no dicionário? Não, se, não tem. não tem. Algumas tem, outras não. Tipo, por exemplo, tem uma aqui que ela fala, abriu-se o chão e fechou. Agora eu não vou lembrar o que que significa. Não é algo tipo assim, uau, fora do comum. Tipo, é uma expressão que eles têm lá. Abriu-se o chão e fechou. E tipo, eu É, agora mesmo não não. lembro o que significa. Então, É, é coisa que você aprendendo, quando você vai escrever, ajuda. Por exemplo, se eu fosse escrever para Fortaleza, eu tenho aqui um vocabuláriozinho que ela fala, a maioria eu lembro o que significa. Então, eu poderia usar, dependendo do isso. contexto, aonde vai, Sim, pra e quem é, por conectar exemplo. muito mais fácil Exato. com a pessoa que é de lá.
Boa. Muito bom. Muito bom. Então, isso encaixa muito no repertório cultural e também o lance de metáforas, que é parecido, mas metáforas é muito forte, analogias, né? Analogias que aquele público em si usa. Por exemplo, um médico não vai usar a mesma analogia que um engenheiro usa. Não. Sim, Né? eu já vou usar ali o concreto e tal, e o médico já vai usar Isso, outros símbolos, né, para explicar e para representar. exatamente. Provérbios também, é bom a gente saber provérbios, porque tanto por ser diferente, tipo os provérbios que a gente tem aqui no Brasil, para os que tem lá na China, ou que é mais nacional isso, né, Nossa, provérbio, cara, não minha é esposa, ela necessariamente de fala Estado. um que eu acho muito estranho. E toda vez que Então, ela fala, eu falo, nossa, mano, que me dá um ruim. Mas ela fala assim, vendeu gato por lebre. Nossa, eu quero morrer quando ela fala isso. Eu falo assim, mas gente, que troço estranho. Tipo assim, mas, tipo, pegou algo, eu nem sei explicar. Vendeu gato por lebre. Então, tipo assim, você pegou vendeu algo que uma era, coisa que tinha um valor e vendeu pelo valor que foi não outro era valor. Tipo dele. assim, pegou achando que seria bom e não foi. Né? Gato por lebre. Tipo assim, pegou algo que, tipo assim, era gato, mas era lebre no final das contas, porque o gato e a lebre são muito parecidos. Né? Então, Uhum. vendeu gato por lebre, ou seja, vendeu algo bom e recebeu algo ruim em troca, assim, que não era tão bom assim. Horrível. Mas, É, em alguns contextos, daria uma headline de anúncio que alguém poderia abrir. exatamente. Será que você vendeu gato por lebre, Barreto? Entendeu? Entendeu? É tipo assim, Como assim? ué, Como assim? O que que eu fiz? como assim? Eu ia ver esse anúncio, que eu ia ficar tão pistola, porque mais um falando esse ditado, essa Mais um falando metáfora, e você assim. sabe o que significa, né? Exatamente. Então já aprenderia ali, Então, conecta muito com a galera. Faz muito sentido eu já aumenta utilizar isso muito daí. a abertura do povo já, dos e-mails. Então, Ótimo. em resumo, essas são as três estratégias, né, que eu pratico, né? Eu pratico hoje em dia todas as três Isso é doido. e que ajuda muito, porque no começo, no meu começo eu não tinha todas as três, né? Sim. Eu tinha muito a pesquisa, que eu já era bom da época do curso, e eu tinha o repertório criativo que eu fui aprendendo a fazer durante o curso que eu fiz. Mas os outros aqui eu fui desenvolvendo, aprendi um pouco Ainda, né? sobre comportamento humano dentro do curso também, mas tipo, é algo que a gente vai desenvolvendo para sempre, né? A gente E vai tem estar sempre muita coisa que a aprendendo. galera já tem, né? Muita coisa que a galera já tem, mas só delas saberem que o comportamento também é uma parte crucial. Por exemplo, dentro de copy também tem questões de, às vezes, estruturas, né? E modelos de estruturas, AIDA, né? Aquele modelo AIDA, aí tem ONU, TOFU, BOFU, aí tem várias estruturas de, tipo assim, DDD, Pastor, DDR, PPL, e tem, enfim, a ICC, a ICC, tem várias estruturas também que te ajudam. tem. Mas eu gosto muito dessa ideia de copy simplificada, né? Essa ideia de você aprender copy dessa maneira bem estruturada e bem simplificada. Pasmem, pasmem. Achem que isso não é verdade, mas é. Pega essas três estratégias, tá? Faça uma boa pesquisa do seu mercado, tá? Faça uma boa pesquisa e tudo mais. Seja você produzindo um anúncio ou você vai lançar um produto em alguma coisa. Entenda bastante sobre comportamento humano. Às vezes você não tem a oportunidade de ver o livrão, igual o JJ falou ali, tipo assim, ler todos os livros, né? Tem os resumos, né? Os resumos de 10 a 15 minutos ali. Começa por ali, para de desculpa. Não vem com desculpa para cima de mim que você não consegue fazer porque você não tem condições, não consegue fazer porque você não tem tempo, e não sei o quê, e mimimi, tititi. Não, não vem não. Vai lá, entende sobre comportamento humano, coloca lá pesquisa sobre essas coisas. Repertório criativo e cultural, pega o seu concorrente e vê todos os criativos dele na biblioteca de anúncios que você consegue puxar isso. Só de você fizer isso, você já está aceleradão. Repertório cultural, você pode muito bem falar tanto com os clientes, você pode falar tanto com o dono da empresa, e você pode também olhar para dentro da sua história. E à medida que você faz dos seus concorrentes, talvez, se o seu concorrente for muito bom, ele já está fazendo isso aqui. E você pode sintetizar, copia, só muda um pouquinho, uns detalhezinhos ou outro ali, já chega desse negócio de achar que copiar é feio. Não é feio, não. Né? Feio é ficar sem fazer, às vezes. Né? Então, Inclusive, tem até indicação de livro sobre isso, que é o Roube como um Artista, que te hobby. ensina Roube Muito como um bom. artista, que é tipo, você vai pegar a ideia que a pessoa usou e vai fazer de uma forma que não fique igual a dele, mas que Exato. você consiga usar de forma bem prática. Faça isso, coleguinha. Isso. Faça isso, coleguinha. Faça isso, coleguinha. Juliette, baixei.
Achei, Brasil! Achei! Juliette, senhoras e senhores, a menina dos cactos. A menina dos cactos Voltou é a lá atrás. Juliette. É a menina dos cactos da Juliette. Muito bom. E JJ, você segue algumas pessoas? Às vezes a galera quer complementar, às vezes você quer um pouco mais sênior aqui, você talvez não ouviu esses nomes. Pedi pro JJ selecionar alguns nomes que ele acompanha. Fale os nomes gringos aí que você segue e aprende bastante. Eu sigo o Copy Legends. No caso, não é. Lá fora, eu não sei se é um padrão, mas tipo, os que eu sigo aqui, só tem um que é forte no Instagram, Não, eles mas não. Depende muito. Lá eles são muito mais fortes no YouTube, né? YouTube, YouTube blog e e e-mail. LinkedIn. E e-mail. Não, e-mail eles são destruidores. E-mail. Eu gosto de seguir no e-mail esses três. O YouTube eu não sigo tanto, porque eu não tenho costume de assistir vídeo no YouTube, mas o Copy Legends, eu sigo ele, ele tem até um material bem legal, que dá para você fazer transcrição de anúncios clássicos. Então, só que como é gringo, é tudo em inglês, mas ele tem anúncios clássicos dos maiores nomes de copy do mundo inteiro, que ele disponibiliza para você gratuitamente, e até um exercício para você fazer, de transcrever isso e pegar aquela memória muscular, né? Uhum. E depois adaptar para o mercado nosso hoje, como ele está aqui no Brasil. Então, eu acho que Até memória de cópia, em vez de memória muscular, seria uma memória de cópia, assim. vamos criar um mecanismo aqui. Memória de cópia. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Tem a CopyPose, que é uma canadense, que é copywriter. Ela tem YouTube, tem Instagram, tudo bem organizadinho, tem os e-mails também. Eu gosto bastante do conteúdo dela, é bem atual. E segue mais ou menos o que está acontecendo, tipo, o Brasil está seguindo lá de fora, né? Mas, tipo, lá É, é meio semelhante com o que está aqui. às Então, vezes é é muito um legal. viés um pouco diferente, uma aplicação diferente, porque eu percebo também que são muito parecidos, assim, de um certo aspecto. Mas às vezes é uma abordagem diferente, uma estrutura ali nova que você pode, se você sabe inglês, você já vai sair bem na frente do JJ, bem na frente. E essa diferença é exatamente daquilo que a gente falou, né? Tipo, o comportamento humano, que lá no Cultura. Canadá é diferente Uhum. daqui e tal. E tem o Jim Jackson, ele eu sigo só no e-mail mesmo. Ele é muito forte no e-mail, muito forte mesmo. Ele tem uma e-letter, newsletter, não sei como que o pessoal Uhum. conhece. Ele manda e-mails, se eu não me engano, semanalmente, de conteúdo mesmo para você desenvolver melhor o seu marketing. Então, é Legal. muito legal, principalmente e-mail marketing. E aqui no Brasil, vou falar também alguns que em português, para quem não sabe inglês, mas aprenda inglês. Já passou da hora de aprender inglês, porque quase tudo que a gente consome aqui vem de fora e não tem jeito. Daqui uns anos é capaz do inglês Exatamente. ser universal, né? Tipo, Tipo todo assim, mundo ser vai estar obrigatório em falando tudo. inglês. Exatamente. Vamos voltar para a época de, como que é? Da torre de... Babel. Da torre... Isso é verdade. Muito bom. Aqui, então, no Brasil, tem a Roberta Santos, que foi a pessoa que eu fiz o curso dela. O meu primeiro curso foi o da Roberta, a formação que eu fiz. E tem o Marcelo Bragion, que é outro cara que é muito bom de copy aqui no Eu Brasil. gosto muito dele. Eu também gosto bastante do conteúdo dele. E tem o Beto Altenhofen, que é o cara da Empíricos, né? Eu conheci ele faz, tipo... Eu ouvia falar, mas não acompanhava. Comecei a acompanhar mais há pouco tempo, mas, tipo, não tem como você não seguir ele nesse mercado que está no Brasil. Porque é Exato. um cara que tem muito resultado, ele tem uma metodologia legal. E tem também, eu não tinha colocado aqui, mas tem também o Arlindo Armando, que é o cara da agência que eu trabalho. Ele não coloca muito conteúdo no perfil dele, mas vira e mexe, tem algum insight nos stories dele lá, que ele é head de copy lá do Grupo Primo, então se quiser seguir ele, eu vou colocar aqui também. E essas são as referências que hoje eu sigo, que ele também tem um curso de copy que eu estou fazendo, né? Ele chama Formação Headline. Então, essas são as referências que eu sigo hoje, mais de perto, né? Tem algumas outras que eu recebo e-mail, mas é bem para montar o meu swipe de e-mail, Sim. mas que eu acompanho mesmo são essas 7 pessoas. E um aviso muito importante, né? É,
para quem tá começando agora, não pega os 6 aqui e vai lá, vou ver tudo todo dia. Às vezes você pode dar uma olhada só para você ver o perfil e ver qual que você se identifica melhor, né? Isso, porque, tipo, vai gerar obesidade cerebral, você vai ficar confuso, cada um ensina um método diferente. Uma vertente Então, diferente. Escolhe um, vai, exato, escolhe um. escolhe Português. um. Você fala? Escolhe um aí. Hoje, o que eu mais sigo é o Marcelo Bragion. Ok, fechou então. O É o Marcelo Marcelo Bregion. Eu Bragion. também, unanimemente, Marcelo Bregion. Ele tem o MRCast dele lá também, que é o podcast. Cara, escuta um por dia. Independente se você não sabe de bosta nenhuma, escuta um por dia que vai te ajudar demais. Já escutei praticamente, eu acho, mais de 80 episódios deles lá já. E é muito bom, tá? Sem sombra de dúvida. Muito bom Ótimo. mesmo. Ó, pra gente ir caminhando pro final, JJ, se você tivesse diante de uma plateia, essa plateia são pessoas que são empreendedores, pessoas que querem se tornar copywriters seniors, plenos, novatos, júniors. Se você tivesse diante dessa plateia de 3 milhões de pessoas, e você tivesse 15 minutos, 15 segundos, na verdade, para falar com eles. Acabei de passar agora o microfone. O que você falaria para esse pessoal em 15 segundos? Mas qual o contexto de despedida? Não sei. Você tem 15 segundos para falar. Você vai se despedir. Gente, agora vamos jogar aqui da plateia e quem me segurar, ok? Ou você pode falar algo para eles. Eu realmente já falei tudo que eu tinha para falar aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa do material que vai ficar disponibilizado depois dos 30 comentários aqui, pode me chamar no Instagram, vou deixar o arroba lá. E sigam o Barreto, porque o conteúdo dele é bem legal mesmo. Não estou puxando o saco porque ele me chamou aqui, não. É um cara que fala bem, ele tem uma linha de raciocínio legal e tal. Então, e ele me ajudou muito, sabe, quando eu comecei. Então, realmente vale a pena assistir os copycast, os podcasts que ele está fazendo. Eu vi alguns e são muito voltados mesmo para ajudar a gente que está no mercado digital. Tem sobre ansiedade, que o pessoal está sofrendo pra caramba hoje em dia. Saiu um hoje que eu ainda não vi, mas tá salvo ali para ver mais tarde. Então, vamos assistir lá e comentar para ganhar esse material aí que vai ficar depois. Massa pra caramba, tá bem estruturadinho. Exatamente. Nossa, massa demais. Vai ficar muito bom. Manda um recado para essa galera que quer ficar bom de copy nos próximos 30 dias, sem curso, e ficar absurdamente bom. Fala uma frase para esse pessoal aí, para eles tatuarem na testa, para ajudar eles nessa caminhada. Tatuar na testa e olhar no espelho de manhã, não vai ter escovar os dentes. Hoje eu vou colocar em prática o que eu aprendi ontem. Boa! Hoje eu vou colocar em prática o que eu aprendi hoje. Depois que você escutou esse podcast. Ótimo, JJ. Muito bom mesmo. Ó, gente, as redes sociais do JJ eu vou estar colocando aqui nas redes sociais, aqui na descrição do YouTube e também na descrição do Spotify. Tá? Enche o saco dele, pergunta tudo que você quiser. Aproveita que o JJ ele é um cara extremamente acessível. Desculpa ter que dizer isso. Mas ele é um cara extremamente acessível, às vezes ele te responde, às vezes não, mas, cara, você não tá entendendo. Tanto que esse cara, ele tem um coração, tipo assim, pro outro, assim, doar, ajudar. Ele faz umas coisas que eu falo, moço, por que você tá fazendo isso, velho? Não faz isso não! Por que você tá fazendo isso tudo? Pra quem, às vezes, não tá te dando nada. Então, acho que o nível de generosidade, a essência do JJ é um pouco dessa mesmo. Eu tenho certeza que ele puder te ajudar, ele vai te auxiliar também. Tá? Então enche o saco dele, fala para ele produzir um pouquinho mais de conteúdo, aparecer nos stories. O JJ só aparece nos stories nas baladinhas que ele vai, ou nos mastermind, nas reuniões tops que ele participa. Mas é brincadeira. Ele é um cara muito sério, um profissional muito bem competente aí. Não é à toa, por isso que eu chamei aqui para estar com a gente. Tá? Então foi por isso que eu chamei ele mesmo, que eu sabia que ele tinha bastante coisa para agregar. E certamente esse podcast aqui é eterno, tá? Esse podcast aqui é eterno, independente da sua fase. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, esse aqui te ajudou demais e vai continuar te ajudando na caminhada. Então escute, reescute aqui também. JJ, deixa eu te perguntar. Você tem alguma mentoria, algum curso, algum treinamento, algo seu mesmo? Às vezes as pessoas querem aprender com você. Você tem alguma coisa dessa disponível hoje ou não? Não, hoje não. Hoje não. Pô, senhores, hoje não. Infelizmente vocês não têm essa chance de ter essa... Aquela brincadeira de criança boba. Hoje não. Hoje não.
Beleza, quem sabe um dia, continue seguindo o JJ aí. Certamente ele pode produzir alguma coisa ao longo do tempo aí. Mas é aquela coisa, caso você precisar, corre e chame, ele é um cara extremamente acessível. Se você chegou até aqui então, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Para que essas coisas? Para mais gente. Se isso aqui te ajudou, então, retribua. Coloque, manda para mais gente. Eu tenho certeza que você já está fazendo isso, porque esse podcast foi muito bom, senhoras e senhores. Eu tenho certeza que ele foi muito bom. E JJ, diga aí suas palavras finais para esse pessoal, para a gente se despedir. Tamo junto. Até depois do fim. Gente, então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e a sua companhia. Vamos viver e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.